Vamos continuar o nosso encontro de hoje? Agora com ciências, tá? Abram o caderno ângulo de vocês na página 162, no módulo 4, que diz assim: Nossa estrela, o Sol. Então aqui tem uma cena de duas irmãs que foram à praia, tá? Vocês vão ver o que aconteceu com o Sol, com a sombra, tá? Conforme o Sol foi mudando de posição. Maria Emília e sua irmã Paula foram à praia cedinho para aproveitar bem o dia. Vejam nas imagens o que aconteceu. Por que Paula achou que a irmã tinha mudado o guarda-sol de lugar? O que significa a explicação de Maria Emília para a mudança da posição da sombra? Paula, vou abrir o guarda-sol para te proteger do sol. Venha também para a sombra. Isso foi de manhã, olhem à tarde. Maria Emília, você mudou o guarda-sol de lugar? Não estamos mais à sombra. Não mudei, não. É que estamos quase no fim do dia. Investigando, página 163. Investigando a luz solar. Como a sombra é formada? Vocês lembram da aula, né, que a professora mostrou para vocês o que aconteceu com a sombra, né? Por que apareceu a sombra? Então aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Como a sombra é formada? As sombras surgem quando um objeto opaco bloqueia o caminho da luz. Então a professora mostrou para vocês que tinha o sol, depois tinha um vaso e a sombra. Então o objeto opaco que bloqueava o sol era o vaso e aí formava a sombra. Agora vamos investigar as sombras formadas a partir da luz do sol. Você é o cientista. Movimento das sombras durante o dia. Você já sabe que as sombras mudam de posição, dependendo da hora do dia. Como é possível descobrir como isso acontece? Então aqui fala para a gente conversar com os colegas e levantar hipóteses. A professora explicou para vocês na aula de ciências, né, na nossa última aula de ciências, a professora explicou por que isso acontece. E conforme o sol ele vai mudando de posição, a sombra também ela vai mudando de posição. O objeto ele continua ali no mesmo lugar, mas conforme o sol vai mudando, a sombra também ela muda. Aqui fala para vocês fazerem uma experiência, vocês podem fazer aí na casa de vocês, tá? Com alguém da família, com um irmãozinho. Quem quiser fazer com uma pessoa, pode fazer com um objeto. Vocês vão pegar um giz, tá? E vão colocar um objeto no lugar. Então, a hora que começa a aula de ciências, vocês podem pegar um objeto, colocar no lugar e vocês vão marcar um X. Quando chegar no final da tarde, vocês vão observar se a sombra está no mesmo lugar que vocês marcaram um X, quando começou a aula de ciências, ou se a sombra está em outro lugar. Vamos fazer? Para aprender um pouquinho mais? Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Tá? Vocês dão uma paradinha na aula de ciências, vão lá no quintal e observem algum objeto lá no quintal que esteja formando sombra. Pode ser uma planta, pode ser... Ah, professora, mas aqui não tem nada. Coloque um objeto lá no quintal e marca um X, tá? Quando terminar a aula, ou no final da tarde, vocês vão observar outra vez. E professora, mas hoje não está aparecendo o sol, está chovendo. Aí você pode fazer um outro dia, tá? Só para vocês aprenderem
para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá? Virem na página 164. Siga as orientações do professor para marcar as sombras no ambiente externo. Não se esqueça de anotar o horário da marcação das suas sombras. Foi o que a professora falou para você, tá? Então, a menina aqui, ela foi com o irmãozinho ou com um colega e ela marcou com um X a sombra dele no começo da atividade, a hora que ela começou a fazer atividade de ciências, tá? E quando ela terminou a atividade de ciências, ela foi lá, né? Colocou o irmão no mesmo lugar para observar se a sombra ia ficar no mesmo lugar, tá? Então, vocês podem realizar essa atividade no quintal da casa de vocês, para vocês observarem e aprenderem um pouco mais. Aí, aqui embaixo, pergunta assim: agora, converse com seus colegas. Como vocês não estão na sala, tá? Vocês podem conversar com os pais de vocês, tá? Ou depois explicar para a professora o que aconteceu. O que aconteceu com as sombras ao longo do dia? Então, o que será que vai acontecer com as sombras ao longo do dia? Virem para a página 165. Atividade número 1. As sombras, elas mudam de posição e de tamanho ao longo do dia. Sabendo disso, relacione cada imagem com o texto que descreve o que está ocorrendo. Então, aí, 9 horas da manhã, nós temos uma árvore. Olhem a posição do sol. Observaram? Agora, número 2. Meio-dia. Olhem onde o sol já está. E 16 horas. Seria já quase no final da tarde, tá? Então, vejam que em cada quadradinho o sol está em uma posição. E vocês podem perceber aí também a sombra? Agora, respondam as questões aqui embaixo. No primeiro quadradinho, o sol está no ponto mais alto do céu por volta do meio-dia. A sombra é bem pequena. Então, aqui vocês vão associar em qual quadradinho vocês vão colocar o número 1, em qual vocês vão colocar o número 2 e em qual vocês vão colocar o número 3, tá? Então, vocês vão responder olhando as imagens aqui em cima. A imagem número 1, observem o sol, a número 2 e a número 3. E aí, vocês vão ver qual frase aqui está representando o quadradinho número 1, qual está representando o número 2 e qual está representando o número 3. E vocês vão colocar os números. Ah, eu acho que no primeiro quadradinho é o número 1. Então, se você acha, você vai lá e coloca. Só que presta bastante atenção na posição do sol, na imagem e nas frases, tá? Quem não conseguir ler as frases, pede ajuda para a mamãe, tá? Mas na hora de marcar o número, você mesmo marca. Atividade número 2, na página 166. Nos desenhos a seguir está faltando o sol. Assinale o local aproximado onde ele deveria estar. Então, aí nós temos o coqueiro e 2 camelos. Olhem a posição da sombra, tá? Então, onde o sol deveria estar? No primeiro quadradinho, no segundo quadradinho ou no último quadradinho? Então, vocês vão assinalar o quadradinho no qual vocês acham, tá, que seria a posição do sol. Quem acha que seria no primeiro quadradinho, que o sol deveria estar aqui nesse cantinho? Será que o sol deveria estar lá em cima? Ou será que ele deveria estar aqui? Para fazer isso, vocês vão ter que analisar a posição da sombra, tá? Do camelo, do coqueiro e do outro camelo aqui. A mesma coisa aqui embaixo.
para formar essa outra sombra, onde será que o Sol estava? No cantinho esquerdo, no meio ou no cantinho direito? E por último, a página... Não, ainda não é. Vocês vão fazer, seria a tarefa de casa, tá? 166 e 167. A 166 é atividade número 1. De acordo com o que você estudou nestas aulas, complete as frases a seguir. O Sol é uma... A professora falou lá no início do módulo, tá? Na primeira página lá do módulo 4, então tem lá explicando o que o Sol é. O Sol produz muita... O que o Sol produz? A energia do Sol produz... O que a energia do Sol produz? Será que ela produz frio, produz sombra, produz... Tá? Então, prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se preocupe, tá? Então, essa aqui é uma tarefa de casa, vocês vão tentar fazer, mas se tiver alguma dúvida, não se preocupem, depois, na hora da correção, a gente esclarece. A número 2. Uma família passou o dia todo na praia. Ao longo do dia, foi preciso mudar a posição do guarda-sol para ter sombra e se proteger dos raios solares. Observe as imagens. Então, a número 1, a imagem número 2 e a imagem número 3. Agora responda. Qual das imagens representa o final da tarde? Então, vocês vão colocar só o número. Qual imagem representa o período da manhã e qual representa o meio-dia? Agora sim a última, tá? Que seria 168. Assinale o local aproximado onde o Sol deveria estar no momento em que a foto seguir foi tirada. Então, aí tem a foto. E aí vocês vão marcar um X, tá? No quadradinho, onde o Sol deveria estar no momento em que a foto foi tirada. Número 4, observe as sombras a seguir e desenhe o Sol no local aproximado onde ele deveria estar. Então, nós temos duas colunas de árvores, né? Então, olhem a sombra e onde vocês acham que deveria estar o Sol. Aí quando vocês forem desenhar o Sol aqui, desenhem de lápis grafite. Não precisa pintar, tá? Porque na hora da correção, aí vocês podem, quem errou pode arrumar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam com calma, tá? Não precisa ter pressa. Alguma dúvida, deixem, tá? Tentem fazer sozinhos e, como a professora já falou na aula de língua portuguesa, tentem fazer sozinhos. Quando vocês não conseguirem, aí então depois alguma dúvida, vocês perguntam para a mamãe. Se a mamãe não conseguir explicar para vocês, tá? Aí depois a gente tira a dúvida no momento da correção ou a mamãe manda no ClassApp um recadinho, tá? Perguntando para a professora, que a professora esclarece a dúvida lá, tá bom? Eu só quero que vocês façam, que vocês aprendam, né, da melhor maneira possível, tá bom? Beijo e até quarta-feira.